Olá, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o Luciano Viana. Uma grande satisfação aí estar conectado com vocês nesta noite para a gente conversar um pouquinho sobre propósito, né? Tem bastante gente aqui conectada. Vou ver se eu encontro alguns nomes aqui para já ir dando algumas boas-vindas. Tem aqui a Ana Barbosa, a Carolina Brito, Daniele Monteiro. A Elaine está por aí. Seja bem-vinda, Elaine. Fabian Ramos, Gisele Cunha também, que bom. Tem algumas pessoas que eu conheço aqui. Ruane, a Nani também, Nani Bittencourt lá do Rio, bacana. Patrícia, não vou conseguir falar o nome de todos aí, mas quero já, em nome de todas essas pessoas aí, em nome da ICC, dar também boas-vindas aí para vocês e vamos iniciar aí a nossa conversa. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre propósito. E é interessante porque propósito é um dos temas que, sinceramente, mais me encanta. No início desse mês, eu tive a satisfação de participar do Congresso Internacional da ICC, que aconteceu lá em Lima, no Peru, e eu falei um pouco também sobre esse tema. E a ideia hoje é compartilhar alguns dos insights que surgiram também lá no Congresso com vocês. Hoje, então, a gente vai falar sobre propósito no trabalho, mais especificamente, né? Como criar propósito para o que fazemos todos os dias, não somente no trabalho, mas também na nossa vida como um todo. Porque eu acredito que existe uma conexão muito grande entre a nossa vida, o propósito da nossa vida e o propósito também do nosso trabalho. A gente vai conversar aí mais ou menos durante 40, 45 minutos e vamos fazer também algumas interações ao longo da apresentação e depois também, no final, vai ser possível vocês fazerem algumas perguntas, tá? Isso vai ser super interessante. Então, vamos lá. Para começar, eu quero fazer uma rápida pesquisa com vocês. E eu peço para vocês responderem digitando sim ou não a pergunta que eu vou fazer. Aí no painel de controle de vocês do webinar tem um local que tem um ponto de interrogação. Então a ideia é vocês responderem sim ou não. Só um parênteses aqui, porque tem uma pessoa que me perguntou aqui se vou falar em espanhol. Em espanhol, eu vou só responder que, na verdade, esse webinar ele é específico em português. Juane, discúlpeme, pero este webinar va a ser solamente en portugués. Vamos a hacer otro en español, pero este de hoy va a ser solamente en portugués. Disculpe. Vamos continuar então, pessoal. A ideia é a seguinte. Você acredita que o seu trabalho tem um propósito claro? Ou seja, que você faz algo que está realmente conectado com você? Então, por favor, respondam para mim. Você acredita que o seu trabalho tem um propósito claro na sua vida e está totalmente conectado com você? Algumas respostas aqui, sim, sim, não, não, sim, sim, definitivamente, aí da Patrícia, que sensacional, bacana. Sim, alguns não estão conectados. Em média, a gente tem um grupo de pessoas, vamos dizer assim, não, não, sim, não. Vamos dizer assim, que na média a gente está aí mais ou menos 50% a 50%. Para aqueles que responderam sim, vale a pena pensar também sobre o que te fez responder sim com tanta certeza, com tanta clareza, né? Então, sempre quando a gente tem ainda mais consciência em relação às coisas, é mais interessante ainda para a gente conseguir continuar a colocar isso ainda mais em prática, né? Também na nossa vida. Para aqueles que responderam não, pensem na seguinte pergunta: qual é o significado que você quer criar para o seu trabalho? Mais uma vez, hein? Pensem qual é o significado que você quer criar para o seu trabalho. Percebam que eu disse criar
e não encontrar. Pois como que você vai encontrar alguma coisa que você ainda não sabe o que é, não é mesmo? Nós devemos ser protagonistas do que queremos e criar, na realidade, o futuro que a gente imagina, né, para a nossa vida e para aquilo que a gente quer fazer, não só no presente, mas também no futuro. Imagine só a seguinte metáfora, que a sua vida é um avião e você é o piloto. E só um parênteses aqui, porque na realidade nós deveríamos realmente ser o piloto da nossa própria vida, não é verdade? Como que você pode ir para o caminho correto se você não souber qual é a direção, qual é o rumo que você quer seguir? Então percebam como que é importante a gente pensar e estabelecer elementos de propósito aí para a nossa vida. Vou compartilhar com vocês um texto, na realidade, que eu tive acesso há alguns dias. Diz que certa vez Kampala, que é um sábio ancião da etnia Hadza, que é uma etnia que fica localizada na Tanzânia, perguntou a um autor americano. Esse autor chama-se Richard Leider. Ele estuda bastante sobre propósito, né? Então o ancião perguntou para ele: quais são os 2 momentos mais importantes da nossa vida? Esse autor respondeu ao que parecia, na verdade, uma pergunta um tanto quanto óbvia, né? E ele disse: o primeiro momento, com certeza, é quando a gente nasce. E o segundo momento, certamente, é quando a gente morre. De jeito nenhum, disse o ancião. Veja que engraçado. Você viaja sempre de avião e eu nunca viajei de avião. Você veio aqui em um carro 4x4 e eu sempre ando a pé. Você provavelmente dorme em uma casa confortável e eu durmo aqui, a céu aberto, perto do fogo. E você não sabe a resposta para essas perguntas tão básicas da vida? Aí o escritor prontamente disse: então, por favor, me diga quais são as respostas corretas, então, para esses 2 momentos mais importantes da minha vida. O ancião então falou: o primeiro momento você acertou, é quando nós nascemos. E o segundo é quando nós descobrimos o porquê que nós nascemos. É interessante, pessoal, que na etnia Hadza, eles acreditam que quando nós descobrimos o porquê nascemos, nós começamos a pertencer a uma cultura e temos um papel especial a ser cumprido no mundo, a ser cumprido na sociedade. E você, que está aí do outro lado, já parou para pensar quais são as razões pelas quais você nasceu? É interessante que muitas pessoas querem uma grande carreira. E elas sabem que para conquistar o que elas querem na vida, o que elas querem na carreira, é importante, certamente, a gente fazer aquilo que a gente ama. Mas mesmo sabendo disso, muitas vezes nós insistimos em não fazer aquilo que a gente ama. A gente cria uma infinidade de desculpas para não fazer o que consideramos ser realmente uma grande carreira. Só para vocês terem uma ideia, algumas das desculpas que eu já ouvi por aí, né? E certamente, às vezes até a gente, em algum momento da vida, a gente também já acabou dando uma desculpa como essa. Uma das mais comuns é: uma grande carreira é para poucos. Somente para aqueles que são realmente sortudos, né? A gente olha alguém com uma carreira interessante, a gente fala: essa pessoa teve sorte. Outra é que, não, as pessoas que realmente têm uma grande carreira, elas são diferenciadas, elas são muito inteligentes. E eu, sinceramente, não sou um gênio, né? Sou uma pessoa comum. E detalhe, a gente pensa que as pessoas comuns, elas não têm paixões. Logo, parece que elas não têm a possibilidade de criar propósito, né, para a sua própria vida. Percebam que essas afirmações, na realidade, têm tudo a ver com a maneira que pensamos, a maneira que a gente enxerga as coisas, né? Eu costumo dizer que são as lentes ou quais são os óculos que nós estamos utilizando para enxergar as coisas, as situações na vida. É importante lembrar aqui
que a maneira que a gente vê, que a gente enxerga as coisas, nem sempre é a realidade, mas sim é a realidade que nós criamos, é a realidade que nós acreditamos ser a correta. Só para vocês terem uma ideia, vejam só esse exemplo. É como se a gente tivesse, por exemplo, um coelho que planta as suas cenouras todos os anos, mas o tempo inteiro ele fica olhando a plantação do seu colega. E aí, olha só o que ele pensa: oh, meu Deus, eu acho que eu realmente sou muito ruim nisso. Olha só o tamanho da cenoura dele, eu nunca serei capaz de colher boas cenouras. Eu realmente não nasci para isso. Eu nem sei o que é que eu estou fazendo aqui. Mas enquanto ele fica olhando a plantação do seu colega, do seu amigo, ele para de cuidar da sua plantação. E sabem o que é pior? Ele esquece que a sua plantação também tem um grande potencial de crescer e de se desenvolver. Porque a gente está falando diretamente de crenças, né? Quando a gente fica olhando muito para o ambiente externo, existe uma tendência de a gente criar situações que na maioria das vezes elas são irreais. A verdade, a gente tem essa frase aqui, ela está em inglês, né, mas uma tradução aí rápida para ela. Se você muda a maneira que você olha as coisas que você olha automaticamente mudam. É interessante a gente lembrar sempre que a nossa visão de mundo vai determinar automaticamente a nossa vida. Essa visão vai determinar os nossos comportamentos, as decisões, os relacionamentos que a gente tem, a nossa autoconfiança e certamente vai determinar também o nosso propósito de vida. O propósito de vida, o propósito de trabalho. Porque tudo aquilo que a gente acredita, a gente automaticamente começa a externalizar isso para o mundo onde a gente vive. Mas qual é a importância na realidade? Né? A gente deve pensar de ter um trabalho que ele é guiado verdadeiramente por propósito. Então, pedi mais uma vez aí uma contribuição de vocês para a gente criar um pouco mais ainda de interação nesse nosso bate-papo. Qual é a importância de um trabalho guiado por propósito, na opinião de vocês? Vamos lá, dar alguns instantes para vocês responderem. A gente começa a ter algumas informações aqui, dá mais sentido para a vida, mais sentido para aquilo que eu faço. Repetindo a pergunta, então, aqui que me pediram. Qual é a importância de um trabalho guiado por propósito? Viver a vida de forma plena, ter sentido para a vida, autorrealização. Obrigado, Camila. A Carolina aqui energiza e nos permite dar o máximo, né, aquilo que a gente tem de potencial maior. A Nani, dar sentido para a sua existência. Que bacana, Nani, é verdade. O Patrício aqui, estar alienado e rumo a uma transcendência. Nossa, que interessante, né? Bacana essas opiniões de vocês, porque só fortalece a minha percepção e a minha certeza de que a gente está nesse mundo realmente por um motivo maior, né? Por um propósito maior. Eu acho que é muito simplista a gente imaginar que a gente acorda para trabalhar para algo que não tem uma verdadeira essência, né? Essa é uma grande verdade. A Carolina aqui né, nos aproxima da nossa missão de vida. Bacana. Então, é interessante, Carolina, pensar também que assim, quando a gente pensa em propósito de vida, né, vocês vão perceber ao longo da conversa que a gente vai fazer, existe uma conexão direta entre propósito de vida, ou seja, missão de vida, e propósito no trabalho. Uma missão de vida, a Patrícia aqui também, que bacana, muito legal. Uau! Várias ideias sensacionais, viu, pessoal, que vocês estão compartilhando aqui. Super obrigado mesmo.
Eu acho, sinceramente, assim, às vezes nós temos uma crença errada, ou as pessoas, né, em geral, têm uma crença errada de que as pessoas trabalham somente por dinheiro, né? Que nós podemos direcioná-las para fazer isso ou aquilo. E se nós queremos mais produtividade, por exemplo, basta ir lá, paga mais, dá um salário melhor, dá melhores benefícios. Isso pode até funcionar por um tempo curto, né? Com isso, na realidade, se a gente tiver esse tipo de pensamento, eu acho que a gente tem uma visão muito limitada, na verdade, do porquê as pessoas trabalham, né? O que é realmente importante para elas e o que as motivam de verdadeiramente no que fazem. Olha só, eu gosto muito dessa próxima imagem. Se a gente pensar, por exemplo, em pessoas que escalam montanhas, ou alguém que faz, por exemplo, trilhas, grandes caminhadas. Vocês acham que escalar uma montanha é fácil? Certamente não, né? Com certeza há muitas dificuldades e desafios ao longo do caminho, ao longo de todo o processo. Mas por que será que as pessoas elas gostam desses desafios, né? Elas gostam de escalar montanhas? Elas certamente não fazem isso somente por pensando no resultado final, sabe? Pensando, ok, eu serei feliz somente quando eu chegar no topo da montanha. De maneira alguma. Eu acredito que certamente há outros valores, ou seja, outros elementos que são importantes e que certamente motivam essas pessoas ao longo de todo o processo de escalada, né? Ao longo de todo o processo de conquista desse objetivo. Em outras palavras, essas pessoas elas têm um propósito maior, né? As pessoas definitivamente elas fazem as coisas verdadeiramente, elas se engajam em algo quando há um propósito maior envolvido. Pensem agora por um instante. Você já teve em algum momento da sua vida a sensação de uma energia ilimitada? Sabe aquele momento que você trabalhou até tarde, a noite inteira, e o mais interessante, você estava tão engajado e o tempo simplesmente voou. Quando você olhou no relógio, sei lá, já estava dando 2, 3, 4 horas da manhã. Provavelmente, se você passou por isso, você estava fazendo alguma coisa que realmente faz sentido para você, que você ama. Até agora, obrigado, Daniele. A Daniele respondeu aqui, falou que sim, com pontos de exclamação. Certamente, quando a gente faz e tem esse tipo de experiência, é porque você estava fazendo alguma coisa que você ama. E você sabe por que você superou as dificuldades que apareceram ao longo do caminho? O cansaço, a fome, escolheu deixar outros compromissos de lado, né, para fazer realmente aquilo? Certamente por causa de 4 elementos essenciais que aparecem quando existe uma causa, quando existe um propósito maior envolvido. O primeiro deles eu chamo aqui claramente de automotivação. Ou seja, você não precisava de nenhum incentivo de outras pessoas. Sabe, se alguém viesse oferecer para você dinheiro, benefícios, outras coisas, sinceramente, essa não era a questão direta, né? Você tinha uma motivação que fazia parte de você. Um outro ponto é o senso de pertencimento. Ou seja, pertencer. Você realmente está fazendo algo que faz sentido para você. Na minha opinião, pessoal, existe uma pergunta que nós sempre devemos nos fazer. Eu realmente pertenço a esse ambiente? Eu pertenço a isso que eu estou fazendo? Sabe, quantas vezes a gente às vezes está numa situação de trabalho, ou mesmo numa situação em um contexto de amizade, em um contexto de família, e tem algo que está incomodando você. Então, para mim, essa é uma pergunta mágica, você parar e pensar, eu pertenço a esse lugar? Ou seja, quem eu sou, os meus valores, o que eu acredito, está conectado ao contexto no qual eu faço parte? Eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente pertence, nós sentimos parte daquilo. É como
o povo, né, que a gente comentou há pouco da etnia Hadza, é quando você sente esse sentimento de pertencimento, você faz parte de algo. E é claro, né, quando nós estamos motivados e fazemos parte de uma causa maior, a produtividade e os resultados certamente são muito maiores, né? Isso acho que a gente não precisa nem falar muito, é indiscutível que a gente tem muito mais produtividade, resultados aí mais sustentáveis quando a gente realmente faz parte de alguma coisa muito maior. Eu acho que talvez vocês podem ou não estar pensando em algo assim, né? Tá, Luciano, bacana. Tudo isso faz muito sentido, é muito bonito, inclusive. Mas vamos agora para a realidade, né? De volta à Terra. Muitas empresas, e especialmente a empresa lá onde eu trabalho, é muito complexa. E eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que fazer ou por onde começar esse processo, né? E eu te digo que, meu amigo, minha amiga, se você está pensando algo mais ou menos nesse sentido, deixa eu te tranquilizar um pouquinho. Tenha certeza de que não há um único caminho para a gente chegar em uma solução, né? E muito menos algo como uma poção mágica, digamos assim, uma injeção que vá resolver todos esses problemas de uma hora para outra. A verdade é que, de fato, as empresas são o que eu chamo de um sistema, né? Um sistema interconectado. E aqui nessa imagem eu coloco até imagem com pessoas, então as empresas são um sistema interconectado de pessoas, né? E que é preciso que essas conexões elas funcionem de maneira conjunta para que realmente as coisas elas realmente tenham os resultados que a gente espera. Mas vejam só, com o avanço da tecnologia, as pessoas estão ainda mais conectadas. Acho que vocês vão concordar comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso te dizer que elas também estão um tanto mais desconectadas. Tem esse livro aí que eu indico bastante para vocês fazerem a leitura, ele se chama High Tech, High Touch. Ele fala muito sobre a complexidade na sociedade hoje, onde a gente vive, né? As pessoas parecem que estão mais conectadas com os celulares, os smartphones. Talvez alguns de vocês estão usando um computador, o desktop, outros o laptop. Pode ser que alguns de vocês que estão assistindo agora estejam conectados via celular, via um smartphone, um tablet, por exemplo. Mídias sociais, a gente usa muito o WhatsApp. O que o livro fala muito de high-tech, que obviamente também tem o seu lado muito bom, né? A tecnologia nos ajuda muito em diversas esferas. Mas, por um outro lado, as pessoas também têm perdido um pouco as habilidades que são chamadas de high touch, ou seja, perdem um pouco a habilidade de ouvir as pessoas, de ouvi-las especialmente sem julgá-las, de se conectarem verdadeiramente umas com as outras, de se ajudarem mutuamente, né? De olharem, né? Quantas vezes as pessoas têm dificuldade de simplesmente olhar no olho da outra pessoa de uma forma sincera e de se tocarem, né? Eu acho que falta muito esse elemento de conexão entre as pessoas. E aqui uma pergunta também para vocês me ajudarem nessa nossa tarefa de trabalhar a questão de propósito no trabalho. Como que vocês acham que essa complexidade que a gente está vivendo hoje influencia nos relacionamentos no ambiente de trabalho? Então, pedir para vocês conectarem um pouquinho aí também, darem a opinião de vocês. Então, a pergunta é a seguinte: como que vocês acham que essa complexidade entre o high-tech e o high-touch elas influenciam no ambiente de trabalho? Já algumas opiniões aqui. Influencia diretamente no papel da liderança. Outra que os líderes eles não têm o costume de ouvir abertamente as pessoas, os colaboradores.
as pessoas não se entendem muito no ambiente de trabalho, nem sempre de forma positiva, na formação dos relacionamentos interpessoais. E é interessante, né? Coloca um ecrã em frente às pessoas, vamos dizer assim, como se fosse uma máscara, né? Coloca uma máscara em frente às pessoas, perdendo o contato físico e a conversa face a face. Interessante, Carolina, é verdade. Outra coisa muito interessante, assim, se a gente fala sobre um papel, vamos pensar dois papéis. Primeiro, o papel de liderança. E o segundo papel, o papel de você como membro de uma equipe. A gente sabe que um elemento essencial para que os relacionamentos eles aconteçam é a comunicação, é uma competência essencial. Eu acho tão interessante, esses dias eu estava numa faculdade ministrando um treinamento de liderança, que o nome, eu até me inspirei o nome nesse livro, né? O nome do treinamento chama-se High Touch, Liderança em Você. E aí eu falava com os alunos o seguinte, que a maior parte das habilidades que um líder quer desenvolver para trabalhar com a sua equipe, ele quer encontrar uma caixa mágica para encontrar essas habilidades. E eu garanto para vocês que a maior parte dessas habilidades, na realidade, não são habilidades de liderança, são habilidades de um ser humano, né? Ou seja, elementos essenciais que nós já deveríamos ter. Uau, choveu aqui comentário, vamos ver. Complexidade da origem é uma alta velocidade de trabalho, maior individualismo. Nossa, Patrícia, parece que você já sabe o que eu vou falar lá na frente, viu? Se não existir essa conexão, algo na liderança da empresa não vai funcionar. As pessoas terão que se adaptar e criar novas maneiras para estarem no high touch. Claridade, pouco clara. Ótimo, ótimo. Vários comentários sensacionais aqui. É verdade, vocês percebem como que essa complexidade, ela realmente influencia no dia a dia do trabalho mesmo, diretamente. Olha só que interessante. Como que isso se conecta ainda mais como dificuldade no ambiente de trabalho? Um dos elementos que acontecem, engraçado, né? Praticamente em todas as empresas, eu não sei, por um lado isso é ruim, por outro lado é bom, porque isso gera uma série de oportunidades de trabalho também para mim e, na verdade, para vários dos colegas que estão assistindo aí a apresentação. Falta de clareza nos objetivos. Ou seja, as empresas, os colaboradores, eles não sabem aonde a empresa quer chegar. O líder não comunica para a sua equipe aonde eles querem chegar. Então, falta clareza de objetivos, de valores e de crenças compartilhadas. A gente tem um ambiente muito competitivo, onde os líderes incentivam essa competição, independente do que for acontecer. É como, se não me engano, a Patrícia comentou, cria-se um ambiente de muito individualismo. Ou seja, eu quero bater as minhas metas, eu bati as minhas metas. Eu vou fazer o meu trabalho, e tudo bem. Né? Até porque isso que essa competição incentiva muito isso, né? No ambiente de trabalho. Existe uma ausência de habilidades de liderança, porque os líderes, muitas vezes, eles não possuem, ou possuem, né, mas não colocam tão em prática, essências humanas, como o saber ouvir, entender as necessidades individuais e as necessidades da equipe como um todo. Falta, né, de habilidades também para trabalhar em equipe. Muitas vezes as pessoas em equipe elas costumam julgar umas às outras, elas não ouvem umas às outras, não se respeitam. Né? E detalhe, elas não sabem trabalhar com as diferenças, ouvir o outro e saber trabalhar com isso. E aí a gente sabe muito bem que para a gente ter inovação e criatividade numa equipe, é essencial a gente ter diversidade de pessoas, de opiniões, de comportamentos também, muitas vezes, né? Então, como que eu vou ter inovação se, por um outro lado, eu também não tiver esse elemento de diversidade? E aí, o pior de todos, né? Não tem engajamento. Então, as pessoas, elas não sabem o porquê que muitas vezes elas estão fazendo as coisas, né? Elas não tendo engajamento, elas não colocam um esforço extra naquilo que elas fazem, porque elas não veem sentido efetivamente naquilo que elas estão fazendo.
Mas aí a gente se pergunta, né, como é que eu vou gerenciar tudo isso? Na minha opinião, há três etapas. A primeira é a gente conseguir criar uma cultura consciente na empresa. Ou seja, uma cultura onde a gente vai envolver e ajudar as pessoas a entenderem o porquê fazem o que fazem. Né? Ou seja, é trazer sentido para aquilo que as pessoas fazem no trabalho. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. A segunda é o papel do líder, na minha opinião, que é ajudar os colaboradores a criarem propósito de vida. Não lembro exatamente quem comentou, né, como que é essencial a gente primeiro ter então um propósito na vida, para depois a gente ter propósito no trabalho. E é muito verdade isso, porque muitas pessoas elas não conseguem enxergar propósito no trabalho porque ainda não criaram um propósito para a sua própria vida. Então, como que eu vou criar propósito lá no meu trabalho se eu não tenho um propósito na minha própria vida? Compartilhar com vocês uma pequena pesquisa, uma pesquisa na realidade informal que eu fiz com algumas pessoas. E olhem só as três perguntas que eu fiz. Perguntei o seguinte: qual é o propósito do seu trabalho? Depois eu perguntei: qual é o propósito da sua vida? Bem, eu falei, ok. Então agora me diga, qual é a conexão entre os dois? Entre o propósito do seu trabalho e o propósito da sua vida? O mais interessante, pessoal, é que os resultados mostraram que as pessoas que têm mais clareza do seu propósito de vida também foram capazes de criar significado, de propósito para o seu trabalho. E além do mais, elas conseguiam muito bem perceber a conexão entre os dois. Então, qual é a conexão entre a minha vida? Qual é a conexão entre o meu trabalho? E eu acho que eu nem preciso dizer para vocês que estava muito claro que essas pessoas, elas demonstraram ser pessoas mais felizes na vida como um todo. E aí, voltando aqui só ao terceiro elemento, que é conectar, né? Também um papel do líder, na minha opinião, é ajudar os colaboradores a conectar o propósito individual deles, ou seja, o propósito de vida, à cultura consciente da empresa. Então, eles entenderem se essa empresa faz sentido para a vida deles e se faz, como que isso faz sentido para a vida deles, né? Como vocês podem perceber aqui, esse papel do líder ele é essencial, né? O que a gente realmente ouve bastante, mas nem todo mundo coloca muito isso em prática, que é o seguinte: o líder ele não tem o papel de gerenciar processos, né? O gerente gerencia processos. O líder, na realidade, tem esse dom, essa missão de desenvolver as pessoas verdadeiramente, né? Então, ele lida com pessoas, né? É por isso que o papel de liderança vem sendo muito importante hoje em dia, né? No mercado como um todo. Quando a gente pensa na criação da cultura consciente, que é o ponto 1 que a gente tinha mencionado, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o propósito. Aqui eu estou falando do propósito da empresa, né? Então, essa empresa ela tem uma visão compartilhada. As pessoas sabem aonde é que essa empresa quer chegar, porque é importante que os colaboradores façam uma conexão entre esse propósito da empresa e o seu propósito também como ser humano. O segundo são os princípios, ou seja, os valores que mostram o porquê que a empresa faz aquilo que ela faz. De novo, né? Se a empresa tem clareza dos seus valores e eu, como ser humano, tenho clareza dos meus valores, eu consigo fazer uma conexão entre eles e identificar se verdadeiramente essa empresa faz sentido com aquilo que é importante para mim. Mas o terceiro elemento aqui, que é mais importante ainda, é o elemento das práticas, né? Ou seja, os comportamentos que vão consolidar essa congruência entre o propósito da empresa e os valores. Porque quantas vezes a gente vê empresas em vários lugares que elas têm um propósito muito claro, ela tem os valores claros, que inclusive são trabalhados na comunicação interna, estão nas paredes, mas na prática isso não é realizado. As pessoas,
os líderes não colocam isso na prática. Então, esses três elementos que realmente fazem com que se crie uma cultura consciente. Então, eu acho que é fundamental as empresas pensarem um pouco sobre esse elemento de criação de uma cultura consciente, para que realmente tenha solidez e congruência naquilo que elas fazem. Mas vejam só, como que nós podemos conquistar até mesmo aquela cultura consciente, né? Então imagine uma empresa com aquelas conexões muito bem feitas, as pessoas trabalhando conectadas, se muitas vezes cada membro da equipe, ou pelo menos um ou outro, eles querem ir para caminhos diferentes. Ou seja, se eles não sabem o que eles querem verdadeiramente, ou seja, eles não conhecem a sua missão de vida, por exemplo, o seu propósito de vida. Então aqui vamos começar a funilar um pouquinho, indo já para mais da metade da nossa apresentação aí, a funilar um pouco para o elemento que vocês vão ver que na realidade é a essência para a gente criar propósito no trabalho. Então olha só, eu acredito que se nós não conectarmos a essa cultura consciente da empresa, ao propósito, né, de vida aí dos indivíduos, ou seja, desses colaboradores, e conectar isso também ao propósito da equipe aonde ele trabalha, e também inserir isso em um contexto ainda muito maior, que é um propósito social, né? Porque imagine você que essa empresa e essas pessoas, os colaboradores, a equipe, nós estamos inseridos em um propósito maior, que é um propósito de sociedade. Então, se a gente não conectar essa cultura a esses propósitos desses diferentes stakeholders, né, desses públicos de relacionamento, isso não vai acontecer. E na realidade, eu considero que o propósito individual dos colaboradores é o ponto inicial para a gente trabalhar. Ou seja, ajudá-los a desenvolver o seu autoconhecimento, a pensarem realmente sobre o que eles estão fazendo aqui nesse mundo, né? Como que vai conectar esse seu propósito de vida ao trabalho que eles fazem no dia a dia, quais são os seus valores, as crenças que eles têm, não só as crenças que empoderam, mas também, às vezes, algumas crenças que limitam essas pessoas no seu desenvolvimento. Esse, sinceramente, é o ponto inicial, na minha opinião. E é exatamente por isso que, para aproveitar aí os nossos últimos minutos juntos aqui nessa apresentação, nesse webinar, eu quero conversar com você sobre o seu propósito de vida. Se você ainda não parou para pensar sobre isso, aqui eu acho que vai ser um grande momento para fazê-lo. E para você que já tem mais clareza, ou até mesmo sabe qual é o seu propósito de vida, eu tenho certeza também que os nossos próximos minutos vão te ajudar aí a pensar ainda mais sobre isso. Então, o que eu quero é te ajudar a pensar e criar esse propósito de vida, né? Primeiro, eu acho que é interessante a gente dizer que nós normalmente ficamos um pouco confusos, né? Até natural, quando a gente fala sobre propósito de vida. Porque quando a gente pensa em propósito, muitas vezes a gente pensa em encontrar um propósito de vida. E na realidade, como que a gente vai encontrar? Igual eu falei no começo, né? Como a gente vai encontrar algo que a gente não sabe o que é, né? O que a gente precisa, na verdade, é criar o propósito que a gente quer para a nossa vida. E, gente, só um parênteses, eu preciso compartilhar com vocês, é porque eu vi aqui agora no chat de bate-papo o Patrício, lá do Peru, ele colocou aqui um comentário, nossa, só me deixa extremamente feliz. Nossa, muito mesmo. Ele falou assim, depois da sua palestra no Peru, eu escrevi o meu propósito de vida. Foi mágico para mim. Patrício, nossa, sinceramente, só enche os meus olhos aqui de lágrimas e felicidade, porque é exatamente isso. Poxa, que bom poder ter contribuído aí com você. Espero contribuir com todo mundo que estiver participando agora e todo mundo que vier a assistir esse webinar depois também. Muito bacana. Então, gente, a gente passo número 1. A gente precisa ter a ideia clara que nós não encontramos propósito de vida. A gente
cria um propósito de vida. Tá? Essa é a grande ideia. E aí, o que eu já quero falar com vocês de uma forma muito clara é o seguinte. E se eu disser para você que você tem tudo o que você precisa para criar o seu propósito de vida? Que tudo, na realidade, já está aí, ó, na palma da sua mão. Eu digo isso porque há 4 elementos que vão te ajudar a criar o seu propósito de vida. E é isso que eu quero compartilhar agora com você. Vamos lá. O primeiro são os dons. Você sabe o que são os dons? Os dons são aqueles talentos que a gente tem, aquilo que a gente realmente faz muito bem, com muita felicidade, e que muitas vezes as pessoas chegam para você e falam, nossa, mas você faz isso com tanta facilidade, como pode? Né? Muitas pessoas elas nascem, por exemplo, com o dom de ajudar outras pessoas, de cultivar plantas, né? Eu, inclusive tem os meus parentes que são de origem mineira, né? Os meus parentes são de Minas, da região da roça mesmo. E eu tenho vários parentes. Eu tenho um tio que ele tem uma capacidade incrível de cuidar de plantas. Outras pessoas têm uma capacidade muito grande de ouvir as outras pessoas atentamente. A grande verdade, pessoal, é que para encontrar os seus dons, você precisa olhar para dentro de você. Imagine por um instante que os seus dons são como esses galhos que você está vendo aí agora na sua tela. Você consegue me dizer qual é o tipo de árvore que nasce se eu plantar esse galho, por exemplo? Quando você olha para eles, talvez você até pense, eles são qualquer tipo de galho, sabe? Eles são galhos comuns. Mas na verdade eu quero te dizer que eles não são galhos comuns. Eles possuem algo muito especial, algo único dentro deles. Assim como todos nós, assim como você, esses galhos, eles possuem dons dentro deles, talentos dentro deles. E eles nasceram com esses dons, e se nós realmente pegarmos esses galhos e plantarmos, cuidarmos desses galhos, certamente nós poderemos colher deliciosas amoras, que são as frutas desses galhos que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Então esse é um primeiro elemento, pensar quais são os seus dons, quais são os seus talentos. E você já parou para pensar quais são os seus talentos? O segundo elemento para a gente criar um propósito cheio de significado para a nossa vida são os nossos valores. Os valores mostram quem você é e o que é realmente importante para você. Algo que você jamais abriria a mão na sua vida. Se você, porventura, não tiver clareza de quais são os seus valores, ou você não os colocar em prática, por exemplo, a tendência é você se sentir triste. É você ter, por exemplo, uma sensação de que está faltando algo na sua vida. Os seus valores centrais, eles devem estar diretamente conectados ao seu propósito de vida. Eu gosto de dizer que os valores, imagine eles como o sol. O sol, ele é essencial para trazer vida a um simples galho de amora. Sem o sol, não há frutas. Sem os seus valores, não há um propósito cheio de significados para a sua vida. Então esse é o segundo elemento. E você, que está aí do outro lado, já parou para pensar quais são os seus valores centrais? O terceiro elemento para ajudar a gente a criar o nosso propósito de vida são as nossas experiências.
Com certeza você tem acumulado muitas experiências ao longo da sua vida, não é mesmo? Acho que das mais diversas. Algumas talvez você considere negativas, outras positivas, mas o mais importante é que todas elas te ajudam a ser quem você é hoje. Elas compõem o tipo de ser humano que você é hoje. Pense, por exemplo, nessas experiências de trabalho que você teve, de vida, e como que elas podem te ajudar a criar o propósito que você quer para a sua vida. Imagine essas experiências, por exemplo, como um livro. Imagine um livro com a história da sua vida. Nesse livro, você vai encontrar um resumo da sua vida, dos seus comportamentos, das atitudes que você teve, das experiências, dos erros que você cometeu, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta de fazer. Então essas experiências podem te dar aí uma grande luz para se entender e entender o propósito que você quer para a sua vida. Se você porventura nunca fez isso, inclusive um parênteses aqui, eu sugiro vocês fazerem, é como se você escrevesse um livro mesmo, um diário dessas experiências. Então, pare um pouco, vá para um lugar que você gosta, né? Dê esse presente para você e comece a escrever tudo sobre você, sobre a sua vida, pelas suas experiências, tudo aquilo que você é grato na sua vida. Isso certamente vai te ajudar a criar esse propósito que você quer para a sua vida. E finalmente aí o quarto elemento, como você pode criar oportunidades de trabalho, né, de negócio, olhando as necessidades que o mundo tem. Um exemplo que faz pouco tempo que eu usei pela primeira vez o Uber, né, o aplicativo que a gente agora tem em vários lugares do mundo. E eu acho que o Uber é um bom exemplo de como identificar uma necessidade do mundo. Só para vocês entenderem. Qual era a necessidade do mundo em relação à questão do Uber? Nós tínhamos aí clientes insatisfeitos com uma prestação de serviços, né? E eles estavam buscando, então, mais qualidade no transporte e a preço mais justo, efetivamente. E que ele pudesse ter um controle, que isso fosse rápido, seguro e eficaz. Então, essa é uma necessidade, né, que o mundo tem. Então, imagine quais são as necessidades que o mundo tem e que todos esses outros elementos que você tem, então, os seus dons, os seus valores, as suas experiências. Então, quais são essas necessidades e como que os seus dons, as suas experiências e os seus valores podem ajudar a solucionar essa necessidade? Imagine que as necessidades do mundo são como um coração, né? O coração, a gente sabe que ele representa uma parte muito importante do nosso corpo, né? E ele também representa o amor. Então, quais são essas necessidades do mundo e como que a sua essência pode ajudar a solucionar ou a minimizar essas necessidades do mundo? Então, esse é o nosso quarto elemento. E olha só, na realidade não fui eu que inventei tudo isso não, tá? Se vocês olharem, há mais de 23 séculos atrás, Aristóteles disse o seguinte: onde os seus dons, ou seja, os seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam, se encontram, ali está a sua vocação. Ou seja, ali está o seu propósito, né? Muito interessante isso, não é mesmo? Então, se você parar um pouco e pensar sobre esses 4 elementos, você pode encontrar uma ótima maneira de criar um propósito cheio de significados para a sua vida. É importante aqui um parênteses também, dizer para vocês que criar um propósito de vida é um processo, então você não precisa ficar se cobrando se você encontrar ele em algumas horas. Ah, não, mas eu não encontrei, e agora o que eu faço, né? Crie ele. E esse processo de criar o propósito, você pode pegar alguns dias, algumas horas, algumas semanas,
alguns meses, alguns anos, não importa. O que importa na realidade é você se presentear e parar para pensar e agir em prol efetivamente da sua vida, né? Um pouquinho antes do webinar eu estava lendo, eu tenho um livrinho aqui chamado A Essência da Vida. E aí eu peguei uma frase aqui que eu achei bem interessante do Benjamin Franklin, e ele tinha uma frase assim. Ele pergunta, né? Amas a vida? Então, não desperdice seu tempo. É de tempo que a vida é feita. Então você precisa se presentear e saber utilizar melhor o seu tempo para aquilo que realmente importa, sabe? Aquilo que faz sentido verdadeiramente, sabe? Eu acho que isso que traz essência e sentido para a nossa vida. E aí agora, gente, definitivamente para a gente terminar aí para um espaço de perguntas, porque realmente eu falei que eu gosto tanto do tema que se deixar eu fico aqui até altas horas conversando com vocês, até porque isso tem a ver com propósito, né? Eu começo a olhar aqui no meu relógio, já vi que passaram 50 minutos e meu Deus, preciso terminar. Mas entendam que isso tem a ver com o meu propósito, né? Mas só para a gente terminar aqui, percebam que a Mãe Natureza, ela nos traz um belo exemplo de propósito de vida. Olhem só essa grande raiz. Eu encontrei essa raiz lá no Parque do Ibirapuera. Quem aqui de São Paulo conhece muito bem o parque, talvez se você passar por lá você até encontre. Quem não conhece o Parque do Ibirapuera é um parque maravilhoso que tem aqui na cidade de São Paulo. Na minha opinião, é o lugar mais lindo da cidade. Essa raiz, ela costumava ser uma grande árvore durante toda a sua vida. E certamente ela tinha um propósito muito especial, não é mesmo? Olha só, eu fiquei pensando sobre o propósito dessa árvore quando ela estava viva. Ela era uma casa para os pássaros, ela era sombra para os homens, ela era energia para o planeta e era inspiração, sinceramente, para mim, porque eu sou um apaixonado pela natureza e um apaixonado pelas árvores. Ah, gente, tem gente aqui falando, só um parênteses, a Gisele falou para eu ficar até as 21 horas conversando com vocês. Brincadeira, não vai ser tanto tempo assim, não. Vocês percebem então que ela tinha vários propósitos, essa árvore. Mas o mais interessante é que, mesmo depois, vamos dizer, de morta, ela se tornou arte, né? E ela continua a trazer uma grande beleza para a nossa vida. O que eu quero dizer é que ela, mesmo depois de morta, ela deixou um legado. E é isso que acontece quando a gente tem uma vida com muito mais propósito envolvido. A gente deixa um legado, né? Essa é a grande verdade. Né? E isso faz muito mais sentido para a gente, isso faz muito mais sentido para tudo aquilo que a gente faz. Só para vocês terem uma ideia, o legado que essa árvore também pode deixar, ela pode se tornar um banco para trazer mais conforto para a nossa vida. E ela pode se tornar até mesmo uma banheira para alegrar aí a vida dos pássaros. Eu tirei essa foto um dia que eu estava, inclusive, preparando essa palestra, fui lá para o Parque do Ibirapuera, e aí eu tive a grande felicidade. Toda hora eu olhava para o lado e tinha um tipo de passarinho diferente se banhando nesse tronco de árvore. Então vocês veem que coisa maravilhosa quando a gente tem um propósito que está conectado com a nossa essência verdadeiramente, com os nossos valores, a gente deixa um legado para as pessoas, para o mundo, a gente consegue tocar verdadeiramente aí as pessoas. Né? A verdade, pessoal, é que eu incentivo verdadeiramente a vocês a pensarem e a agirem para criar o seu propósito de vida. O que é que você já tem nas suas mãos? E como você pode utilizar tudo isso que você já tem em prol das outras pessoas, em prol de fazer do mundo um mundo efetivamente melhor
para a gente viver, para as próximas gerações também viverem. Eu quero compartilhar com vocês um último trecho aqui, para terminar, que é um trecho de uma música do Michael Jackson, que chama Heal the World. Então cure o mundo. Uma tradução seria: cure o mundo, faça-o um lugar melhor para viver, para você e para toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Se você se preocupa com a vida, faça desse mundo um lugar melhor para você e um lugar melhor para mim. Pessoal, talvez vocês podem criar o propósito de vida de vocês ajudando a si mesmos. Talvez vocês criem o propósito de vida de vocês ajudando as outras pessoas a serem também o melhor que elas podem ser. Mas eu tenho certeza de que quando vocês criarem o propósito para a vida de vocês e colocarem ele em prática, vocês certamente farão deste mundo um lugar melhor para a gente viver, de todo o coração. Muita gratidão a vocês pela essa oportunidade de compartilhar aí algumas ideias e, quem sabe, inspirar, plantar aí uma sementinha ou plantar aí também um galho no jardim de vocês e que aos poucos ele vai se florescer. Obrigado mesmo de coração. Olha só essas fotos aqui antes da gente ir para as perguntas. Eu sou um pouco maluco, então na palestra que eu ministrei sobre esse tema lá no congresso da ICC, eu não só compartilhei um trecho da música do Michael Jackson, mas eu inventei também de contratar um Michael Jackson cover. Eu tive a felicidade de encontrar lá um Michael Jackson cover peruano e ele topou participar da palestra comigo. E aí no finalzinho foi uma surpresa para todo mundo que estava participando, porque ele cantou a música, então Heal the World, e foi uma experiência assim, sinceramente sensacional, porque 300 pessoas de pé, de mãos dadas, cantando, muitas vezes batendo palma, foi algo simplesmente inspirador para mim. Bem bacana mesmo, bem legal. E eu pensei em compartilhar aí com vocês, para vocês pegarem um pouquinho dessa energia também aí do nosso querido Michael. Gente, muito obrigado de coração. Vamos agora para alguns instantes de perguntas. Vou deixar aqui, antes de mais nada, o contato para vocês, quem quiser entrar em contato comigo. Tem o endereço aí também da minha página no Facebook, para a gente trocar ideias, experiências, que eu acho bem legal mesmo, muito legal. Vamos lá então, quem tiver aí um pouco de algumas dúvidas, algumas perguntas, por favor, deixa eu ver aqui como que está aqui. Congratulations, excelente prática. Uma pergunta aqui do Ismar, uma primeira pergunta aqui, então vou responder. O Ismar perguntou o seguinte: qual é a relação do propósito de vida com a felicidade? Vou responder com uma pergunta inicialmente, tá, Ismar? Que é: o que é felicidade para você? Você não precisa responder necessariamente, mas pense, o que é felicidade para você? Mas, assim, na minha opinião, Ismar, a relação do propósito de vida com a felicidade é uma relação direta, porque os momentos que a gente realmente está muito feliz, independente se na nossa vida pessoal ou no trabalho, é quando a gente está fazendo alguma coisa que realmente faz sentido para a gente, algo que nos traz essa sensação de felicidade. E o mais interessante ainda é que, se vocês pararem para pensar, a gente é feliz com as coisas mais simples, né? Então, quando você faz algo que está conectado com a sua essência, né, com os seus talentos, com os seus valores,
Porque lembre-se que o valor, seus valores dizem quem você é, o que é importante para você. Dá um exemplo. Um valor central para a minha vida é ajudar as pessoas. Então, basicamente, qual é a relação desse propósito? Né? Inspirar as pessoas, ajudar as pessoas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas e de inspirar essas pessoas para elas se conhecerem, para elas pensarem nos seus sonhos e traduzirem esses sonhos em metas e colocarem esses sonhos em prática e conquistarem, eu me sinto plenamente feliz, Ismar. Então, assim, o propósito está diretamente conectado à felicidade. Às vezes a gente acha que felicidade é ter, é conquistar. Não, às vezes não necessariamente é isso. Também pode ser, não tem problema algum. Né? A gente estabelecer as nossas metas materiais. Eu acho que elas são importantes também. Né? Mas o propósito está conectado com o ser. E quando você é quem você é automaticamente feliz. Uma outra pergunta aqui também, vamos ver. A Nani comentou que a árvore pode ser um brinquedo para as crianças brincarem. Adorei. Como eu percebo que tenho criado um bom propósito de vida? Eu acredito quando você está sentindo essa felicidade plena na sua vida. Então, quando você está fazendo coisas que fazem sentido para você e que te trazem felicidade, você criou um bom propósito de vida. Gente, é exatamente o que está acontecendo comigo agora. Eu juro para vocês, são 8 horas e 2 minutos. Eu preciso respeitar o tempo de vocês, mas, de novo, por mim, eu ficaria aqui. Se vocês ficarem fazendo perguntas, obviamente que eu também tenho um tempo junto com a ECC para a gente finalizar o webinar, mas por mim a gente ficaria aqui horas e horas. Então, assim, quando você estiver fazendo algo que realmente te traz felicidade, que você não vê o tempo passar, isso te traz satisfação pessoal, eu acredito que você vai ter evidências de você ter criado um bom propósito de vida para você, tá? Vamos ver aqui mais perguntas. A Patrícia perguntou, não tem o vídeo dele cantando? Eu tenho o vídeo do Michael Jackson cantando lá no Congresso, Patrícia. Eu vou subir isso em breve lá na minha página no Facebook e aí você vai poder ver, vai ser bem bacana. Daniela agradecendo pelas palavras, eu que agradeço, que isso, Daniela, pela sua participação. A Carolina, grata Luciano, a semente estava plantada em mim, com as suas palavras ficou bastante mais ativo e desperto no meu coração. Era isso que eu queria. Estou no caminho de mudar a minha carreira profissional. No fundo, encontrar o meu propósito de vida, ajudar os outros. Uau, sensacional, bacana. A Patrícia Oliveira, a resposta sobre a ligação entre o propósito de vida e a felicidade pode ser facilmente encontrada no TED sobre psicologia positiva do Martin Seligman. Interessante, Patrícia Oliveira, muito obrigado. Então, ó, quem quiser assistir, é um TED vídeo, né, os vídeos, o site é TED, T de tatu, E de elefante, D de dado, se não me engano é .com. Então, falando sobre psicologia positiva do Martin Seligman. Obrigado pela dica. Eu assisti já, Patrícia, esse TED realmente é muito legal. A Daniela Monteiro, eu fiquei feliz em descobrir que respondi positivamente as perguntas que fez para a gente sobre o propósito. Estarei em São Paulo em novembro pelo ICC com o Joseph O'Connor. Daniela, você vai fazer o treinamento de coaching de equipes? Nós vamos nos encontrar por lá. Por favor, se apresente a mim, que eu vou ajudar o Joseph. Ele me convidou para ajudá-lo nesse treinamento. E provavelmente eu estarei lá, a gente vai se conhecer. Muito bacana. E você vai conhecer também a árvore do Ibirapuera, que legal. Cariocas também adoram São Paulo. Oba. Carolina Brito, o que fazer quando sabemos qual o nosso propósito de vida e não conseguimos visualizar o próximo passo para atingir? Eu acredito, Carolina, assim, primeiro, né, não há uma resposta exata, tá? Mas a percepção que eu tenho numa primeira leitura é que, primeiro assim,
todas as vezes que a gente quer colocar algo em prática na nossa vida, a gente tem uma meta, não é certeza, mas pode ser que em alguns momentos surja o que eu chamo de medo, o que eu chamo de uma crença que pode te limitar. A gente fala muito em coaching, em trabalhar essas crenças limitantes, esse medo. Então, eu acredito que ter clareza de onde você quer chegar. Então, vamos pensar assim, desenhar uma meta mais clara, um objetivo mais claro de onde você quer chegar, né, para você conseguir colocar em prática o seu propósito de vida. E você realmente criar esse processo, então, uma meta maior, de longo prazo, digamos assim, que a gente chama de uma meta de resultado, mas também você já começar a pensar o que você já tem hoje na sua vida e que pode te ajudar a colocar em prática o seu propósito de vida. Então, pensar o que você já tem e que pode te ajudar nesse processo. Quem que você já conhece e que pode te ajudar a colocar o seu propósito de vida em prática? E aí também pensar o que você pode criar, né, para colocar em prática o seu propósito de vida. Quais são as pessoas que você precisa conhecer? É interessante pensar sobre esses elementos porque cada vez mais a gente, quando se pergunta assim, a gente percebe que a gente já tem muitas das coisas que a gente precisa para conquistar aquilo que a gente quer. E aquilo que a gente não tem, a gente pode criá-las efetivamente e colocá-las em prática. Esse é um ponto bem interessante. E quando a gente pensa em crença, o medo, aí também pode ser, Carolina, que tem um momento que você precisa realmente enfrentar essa crença ou enfrentar um medo, sabe? Eu postei recentemente um videozinho de uma experiência que eu tive, né, que eu fiz o caminho, eu ia fazer o caminho dos Incas para ir a Machu Picchu, mas uma pessoa do nosso grupo, a gente estava em um grupo de 8 pessoas e uma pessoa, ela passou mal. E aí eu decidi fazer o caminho pela linha do trem com essa pessoa, era a única opção que nós tínhamos. Só que assim, eu não imaginava que o espaço para a gente passar era realmente muito estreito, muito pequeno. Então, muitas vezes passava um trem enorme que abalava toda a estrutura da Terra. E eu vou dizer para vocês que a estrutura também às vezes até minha. E a gente ficava com medo daquilo. Só que a meta estava muito clara, que era chegar em Águas Calientes, né, para depois ir a Machu Picchu. Então, eu quero dizer o seguinte, a cada trem que surgia, o medo ele aparecia. Mas também, a cada vez que a gente enfrentava esse medo, nós nos fortalecíamos. E aí, os próximos trens que surgiam, a gente já estava muito mais forte, a gente já tinha aprendido com a situação anterior. Então, era muito mais fácil a gente continuar o nosso caminho. Então, eu acho que é também importante a gente pensar o que é que tem impedido a gente de seguir o nosso caminho, né? Então, ter clareza disso. E como que eu posso criar situações para enfrentar também esses medos ou essas crenças que aparecem, né? Patrícia Oliveira, podes disponibilizar os handouts do webinar, Luciano? Os handouts que você está falando são o PPT, a apresentação, Patrícia? Se for, sim, eu posso depois também fazer o seguinte, eu me comprometo com vocês de subir isso, por exemplo, no SlideShare, e aí eu vou até anotar isso aqui então agora para eu lembrar, eu vou subir no SlideShare, e aí eu vou compartilhar com vocês o link também lá na minha página no Facebook. Eu devo fazer isso no máximo até segunda-feira, tá? E eu disponibilizo isso para vocês. Patrícia, obrigado pela dica. Sim, vamos nos conhecer, Patrícia, vai ser bacana. A Nani, um comentário, graças ao trabalho e treinamento que fizemos juntos em junho, ela fez a certificação em coaching comigo, bacana. Consegui responder sim, meu trabalho tem um propósito, obrigada, gratidão. Uau, obrigado, que bom poder ter contribuído com isso, viu, Nani? E a Carolina Brito perguntando se eu uso o LinkedIn. Uso também o LinkedIn. Se não me engano, você me encontra lá realmente como Luciano Viana. Se você jogar Luciano Viana ou alguma coisa como Luciano Viana Coach, você também consegue me encontrar por lá. Tá bom, Carolina?
Muito bacana. Gente, eu acho que é isso. É, Um último comentário aqui para a gente finalizar, da Patrícia. Sim, é isso. Os PPTs, grata. Valeu a pena ficar acordada até depois das 23 horas, porque a Patrícia é de Portugal. Ela está ouvindo lá o webinar, participando com a gente, então ela falou, valeu a pena ficar acordada até depois das 23 horas. Uau, fico feliz demais, viu, Patrícia, de ter você aqui. A Carolina Brito também está, a Carolina está na Angola, então também já são mais de 23 horas. Uau, nossa, gratidão mesmo e muito feliz de vocês todos, independente, todos, estarem participando até agora aqui comigo. Eu acho que isso demonstra a importância do tema, a importância que vocês dão para a vida de vocês, para o propósito de vocês. Então, agradecer aí todo mundo, vou falar alguns nomes aqui que eu sei que estão online aí ainda, a Ana, a Carolina, a Daniele, a Elaine Sierra, a Ellen, Cristina Ferreira. Oi, Ellen, você está por aí também? Bacana. Ellen de São Carlos, Fabian, Gisele, Ismar, Maria Depilar, Nani, Patrícia. Uau, tem bastante gente. Desculpa se eu não falar outros nomes aqui, mas eu acho que acima de tudo, então, agradecer muito a vocês por isso e que vocês cada vez mais coloquem aí em prática aquilo que faz sentido para a vida de vocês. E se eu puder compartilhar aí de alguma maneira, podem contar comigo. Tá bom? Um grande abraço para vocês, uma ótima noite, um bom sono aí e até mais. Super abraço. Tchau, tchau.